Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, glória a Deus. Estou aqui hoje com a ilustre companhia do obreiro Valdemir, né? Líder de jovens do ministério, servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmãos, nós estamos aqui hoje para compartilhar uma palavra com a igreja, com vocês, para o seu coração, sobre esperança, né? E a palavra hoje é sobre restaurando a coluna da esperança. Eu quero compartilhar com vocês hoje aqui uma palavra no capítulo 8, versículo 1 de Neemias. Apenas o versículo 1 do capítulo 8, que diz assim: E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel às suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Vou ler o verso 2. Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e todos os que eram capazes de entender os que ouviam, ou seja, até jovens aqui, né, pessoas que entendessem, já tinham sua capacidade cognitiva. Era o primeiro dia do 7º mês, e ele leu o livro diante da praça, que está de frente à porta das águas, desde o alvo até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei, as sagradas escrituras. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, restaurando a coluna da esperança, né? Aqui dá uma sensação, né, meu irmão, de lembra de cultos, né, de igreja. É verdade. A gente lembra semelhantemente a uma igreja. A gente vê que o cenário de Israel, Neemias havia reconstruído os muros. Depois que ele reconstrói os muros, o povo ele começa a restaurar novamente a nossa fé. E agora a região ali, por ter sido muito abençoada, toda a vizinhança, as cidades circunvizinhas, as pessoas que moravam circunvizinhas vinham para Israel, para Jerusalém, para o templo que já havia sido restaurado, né, com a ajuda de todos, como a palavra falou no devocional anterior. E agora eles vinham ouvir simplesmente a lei. E com qual intuito eles vinham ouvir a lei? Com o intuito de restaurar a esperança, lembrando daquilo que Deus tinha prometido, o livro da lei, o livro da promessa. Então a gente entende que para que restaurar a nossa esperança, a gente precisa primeiramente de fé e paciência, né? Por quê? Porque sem fé é impossível o quê? Fé, paciência e confiar, né? Confiar, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Que Deus é quem é o autor da palavra do Senhor. Então, meu irmão, eles vinham ouvir a palavra de Deus para adquirir esperança através da fé. Esperança que nos vai fazer permanecer no propósito, permanecer crendo. E a Bíblia vai dizer que além deles ouvirem a palavra, que foi de manhã até meio-dia, né? Detalhe aqui, de manhã até meio-dia, e é interessante que eles ouviam a palavra em pé. Não sei se o seu irmão aqui tem conhecimento, mas a leitura bíblica ela era lida, o pessoal ficava em pé, o pessoal em pé, aí um cara lia a Bíblia, aí os outros lá, todo mundo em pé. Agora imagina, de manhã até meio-dia, o cabo em pé ouvindo a palavra de Deus, né? E às vezes no culto, a gente tem dificuldade de ficar, às vezes, uma hora e meia sentado, né? É verdade. Então, Ainda com muitas cadeiras, com muitas mordomias. cochoar o negócio, né? E naquele tempo ainda as pregações ainda eram no tempão mesmo, ainda no relente ainda, né? Exatamente. Que não existia igreja, outros congregavam debaixo das árvores, outros no deserto, nas pedras. E pela colocação fala que eles estavam na praça, né? Então, certamente tinha muita gente. Era muita gente, né? Tanto é que nós vamos ver em outros relatos que era muita gente que necessitava algumas vezes ter mais de uma pessoa. Por exemplo, Esdras lia, aí um porta-voz de Esdras ouvia e repetia, aí outro cara ouvia e repetia, cada um um ponto estratégico para poder todo mundo que estava lá no fundo ouvir. Né? Porque não tinha som, não tinha microfone, hoje a gente está muito confortável, né? E a multidão era grande. A multidão era grande, era muita gente. Agora,
o que a Bíblia ainda vai dizer, que além de terem fé, a ouvir a palavra para restaurar a sua esperança, a Bíblia ainda vai falar que todo mundo prestava atenção atentamente. Isso é uma palavra muito importante. Todo mundo ficava esperando, na expectativa do que ia ser falado, né? Então, às vezes, a gente hoje vê muita irreverência na casa do Senhor, porque a gente está na casa do Senhor e muitas vezes está lá, as pessoas vêm para ouvir a palavra de Deus, mas não ouvem. Por quê? Fica ali disperso, né? Então, o obreiro Valdemir está aqui comigo e a gente vê muito isso nos ministérios de jovens nas igrejas por aí afora, né? Você vai nas igrejas e muitas vezes você vê jovens, e não só jovens, mas você vê adultos se distraindo, se dispersando, né? Quando é o momento da gente ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então a Bíblia vai, Esdras, ou Neemias, né? E o escriba Esdras aqui, nós aprendemos com esse relato de Neemias, que é importante e a necessidade de a gente estar atento ao que está sendo falado na hora de uma pregação, na hora de uma leitura da palavra do Senhor, porque é naquela hora que a nossa esperança está sendo restaurada, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Só que quando a gente não ouve a palavra, a gente se torna desesperançado, é o inverso, acontece o inverso. E o que muitas vezes tira o que rouba, no caso, essa esperança da gente, na verdade é a desatenção, a falta de compromisso. Mas para que nós possamos ter, eu e você, a restauração das nossas esperanças, precisamos ter fé e paciência. Ou melhor, esperar. Precisa-se esperar para ter esperança. Esperar em quem? Na palavra. Esperar em quem? Nas promessas, não é mesmo? Jesus. No nome de Jesus, na promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque eu costumo dizer, eu tenho aprendido isso, que toda vez que Deus olha, isso é uma coisa que eu penso, né, que eu acredito, quando eu fico imaginando que Deus olha para as pessoas e toda vez que Ele vê alguém dizendo que perdeu as esperanças, eu fico pensando que Deus diz, perdi um homem. Ah, um jovem perdeu as esperanças, eu fico pensando que Deus diz, perdi um jovem. Uma mulher que perde as esperanças, eu fico pensando que Deus diz, perdi uma mulher. Porque quando alguém perde a esperança de viver, a esperança na palavra do Senhor, aquela pessoa está perdida. Está perdida. Alguém, quando tira a sua própria vida, é alguém que perdeu completamente a sua esperança. Ela não quer mais viver, ela não quer mais. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos, assim como o povo de Israel precisou constantemente se reunir para ter a sua esperança viva, aflorada. Nós precisamos, é a necessidade que temos de estar no igreja. Tem gente que abre a bocona ainda para dizer, não preciso ir para a igreja, eu posso buscar Deus na minha casa. Pode, irmão, mas precisa sim ir para a casa do Senhor. Precisa, né? Porque na casa do Senhor é onde a gente consegue, né, se encontrar, consegue novamente dar sentido às coisas que às vezes tinham até perdido sentido diante do Senhor. Mas amém, irmãos, fique com essa palavra no seu coração, né? Quando a gente se sente cansado, ou quando a gente não espera e que nada aconteça, aí nós lembramos ainda daquele versículo lá do Mateus 11, 28, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. Amém. Né? Porque Jesus, Ele é o único que nós devemos descansar, porque somente Ele que carrega o meu fardo e o teu fardo. Nosso fardo pode estar pesado do jeito que for, mas para Jesus, Ele é suave e é leve, Ele não tem peso. Amém. É verdade. E essa palavra que o irmão cita aqui, ela se encaixa claramente, né, com o momento, porque qual o povo que estava mais angustiado que o povo de Israel? O povo só tinha voltado do cativeiro. O pessoal estava com o fardo da escravidão, o fardo do pecado cometido não só por eles, mas pelos antepassados, né? E entregar isso, levar isso, né, até diante de Deus, a palavra,
né, que é o próprio Cristo. Cristo, a palavra, Jesus é a palavra, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra. E aí hoje nós temos o próprio Jesus, né, que já veio, que eles tinham a esperança de que Jesus ia vir. Jesus veio. E aí hoje nós temos novamente essa promessa de que Jesus vai voltar novamente. E nós precisamos permanecer nessa palavra, entregando a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e assim a gente vai ser mais que vencedor. Em nome de Jesus, amém? Pedir para eu fazer uma oração e na sequência eu também oro encerrando, em nome de Jesus, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te pedir, Senhor, a tua bênção, que o Senhor já tenha nos abençoado, Senhor, só do Senhor ter nos concedido a nossa vida, o nosso ar que nós respiramos nesse momento. Então, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tenha feito na nossa vida. Senhor, quero te pedir também nesse momento, Senhor, que o Senhor esteja fazendo o seu agir na vida de cada um, que nesse momento, Pai, eu não sei o que se passa pela cabeça deles, ó Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Visita nesse momento, Senhor, os hospitais, Pai, as clínicas de recuperação, os presídios, Senhor, que o Senhor faça uma visita, Senhor, no coração de cada um daqueles abençoados que estão presos, Senhor, que estão lá presos tanto numa cela, Senhor, também como nos cativeiros, Senhor. Que o Senhor venha se dar uma libertação nos corações deles, Pai. Que quando eles saírem dali, daquele lugar, que eles possam ser libertos, Senhor, não só daquela prisão, mas também da vida maligna, das correntes do mal que eles se encontram aprisionados, Senhor. Pai, eu quero também te pedir, Pai, que o Senhor faça uma visita na casa da irmã Mirtes, ó Pai, na casa da nossa irmã Áurea, Senhor. Sim. Que ela se encontra enferma, Senhor, que o Senhor possa estar fazendo, Pai, a sua visita a ela, que o Senhor esteja operando na vida dela. Restaurando. Que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que liberta, Senhor. Que o Senhor esteja nesse momento, Pai, fazendo a sua visita em cada coração necessitado, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor esteja abençoando os seus filhos nesse momento. É assim que eu oro e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em concordância com o meu irmão, quero aqui dizer, Deus, que nós confiamos no Senhor, a nossa esperança está em Ti, tudo que temos, o que somos. E em nome de Jesus, de fato, Senhor Deus, vem fixando no nosso coração, no coração de cada ouvinte dessa palavra, Senhor Deus. Não sei qual horário que estão vendo esse vídeo, manhã, tarde, noite, madrugada, mas que a esperança seja restaurada. E só o Senhor pode, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco nesse momento. Essa palavra do seu coração, ela pode e vai, irmão, te dar uma grande esperança em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.